Eu abro a edição do Cidade Alerta trazendo uma informação que serve de alerta para todas as mulheres que vivem em uma situação de ameaça, de humilhação, de agressão por parte de homens violentos. Infelizmente, são casos que se multiplicam em nosso estado. Você já começa a ver imagens de uma garota agredida de forma contínua, várias vezes. A nossa equipe foi procurada por uma jovem que passou cerca de 9 meses dentro de um relacionamento com um cabo da Polícia Militar na cidade de Santa Rita. Escutamos os relatos dessa moça. Ouvimos tudo o que ela tinha para falar. Segundo ela, durante esse período, foram várias sessões de agressões físicas e psicológicas. As agressões físicas marcadas na pele, como vocês estão vendo. As psicológicas gravadas na mente e no coração. Ela parte então para buscar ajuda. E essa mulher decide romper o silêncio e procura a Polícia Civil. Preste atenção nesta informação agora. Esta garota prestou, seu Luiz, 6 boletins de ocorrência. 6. Meia dúzia. 6 boletins de ocorrência. Para que você tenha uma dimensão da gravidade do que acontecia com essa garota, ela contou que em algumas ocasiões, segundo ela, esse homem chegava a usar a viatura da Polícia Militar para ir até o local onde ela estava, com o objetivo de intimidar e de agredir. Isso mesmo que você escutou. Ele parava o carro, a viatura da polícia, descia, entrava na casa e agredia essa jovem. Esse caso você acompanha com exclusividade aqui no Cidade Alerta. Esse caso grave ganha repercussão e levanta agora um alerta importante sobre a violência contra a mulher, independente de quem seja o agressor. Semana passada eu quase perdi a compostura aqui com um caso em Pedras de Fogo, que até agora não tenho notícias, não tenho informação, não tenho respostas do Ministério Público. A semana começa e a gente tira a cortina de mais um caso absurdo, de mais um caso grave, de mais um caso que também existem pontos obscuros que a gente precisa entender. 6 boletins de ocorrência? O que é que está acontecendo? O inquérito já foi finalizado? Já foi oferecido denúncia? Em que pé está essa situação? A moça decidiu romper o silêncio, quebrar o silêncio e fala com a gente com exclusividade. Eu vou chamar ao vivo a Alamara Barros, mulher, repórter, que tem lugar de fala para tocar um assunto tão grave como esse. A Alamara já está aqui na tela. Minha amiga, boa noite. Mais um caso daqueles que a gente vai acompanhar a partir de agora. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Paraíba. Olha, sinceramente, a gente já está cansada de falar sobre isso, né? A gente que eu falo, a gente mulher, como você bem falou aí, do meu lugar de fala, é cada vez mais recorrente essa situação de agressão contra a mulher, tentativa de feminicídio, feminicídio consumado, enfim, né, Fábio? E esse caso, ele ainda piora. Como você bem explicou, é um policial militar. Com certeza, esse homem já deve ter atendido alguma ocorrência, né? Já deve ter realizado alguma prisão em flagrante de algum homem agressor também por aí, aqui na Paraíba. E, dessa vez, ele é o próprio agressor. É um homem que estudou,
passou num concurso para proteger e estava simplesmente agredindo a própria companheira. Você falou aí das agressões físicas, mas e das agressões psicológicas, emocionais, que não se vê, né? Mas hoje, quando eu estive com ela, Fábio, porque ela falou de uma forma bem detalhada sobre as agressões, o que ela vinha passando, e deu para perceber, né, as sequelas, as consequências, a ansiedade ali, todo o tempo movimentando as mãos, se tremia muito, muito abalada. Tivemos, inclusive, que dar uma pausa durante a entrevista, que tinha momentos que ela não conseguia mais falar. Então aí foi possível perceber, né, as agressões psicológicas e emocionais que essa mulher sofre até hoje, esses traumas que ela viveu em tão pouco tempo, porque geralmente, início de relacionamento, o pessoal costuma falar que é um mar de rosas, né? Mas ela disse que bem no início, aproximadamente 1 mês, 2 meses depois que eles iniciaram, no início ele era realmente um príncipe cordial, tratava muito bem, mas logo, rapidamente, ele colocou as garras para fora, era um ciúme doentio, um ciúme excessivo, perseguição até mesmo no local de trabalho dessa mulher. E piora porque ele dá aula no ProERD, aquele programa bem conhecido, um programa educacional de resistência às drogas e à violência, a qualquer tipo de violência. Mas segundo informações do comando do batalhão onde ele trabalha, né, providências já estão sendo tomadas, medidas já estão sendo tomadas e provavelmente ele seja afastado aí desse cargo onde ele dá aula no ProERD. A gente ouviu com exclusividade e eu vou deixar agora para quem está nos assistindo acompanhar a fala dessa mulher e a forma como ela traz com tantos detalhes, né, momentos de terror, que eu posso dizer, Fábio, que ela teve um livramento de não ter sido morta, de não estar na estatística aí de feminicídio na Paraíba, porém, eu acredito que ainda corra um grande risco, porque ele está solto, apesar dos 6 boletins de ocorrência. Acompanhe aí a fala com exclusividade desta vítima. Iniciou apertando os meus braços. Apertava ele sempre, toda vez no início, apertava muito os meus braços. Eu via com os braços roxos, porque ele me apertava e me empurrava, né? Começou com apertos e empurrões. Aí passou, como eu mostrei a foto, né? Teve um corte na cabeça, levei 4 pontos, ele já chegou a dar tapa O último foram tapas na minha cara, no meu rosto, né? De ficar inchado. De perceber mesmo, ficar nítido. Nesse dia que ele lhe agrediu, que cortou a cabeça, ele ainda lhe levou para o hospital, né? Você estava explicando, e que fez tratamento de príncipe com você lá no hospital. Isso, exatamente. Chegou lá, o meu esposo me segurando na minha mão, né? Por conta da sutura, que é um pouco, teve a questão da anestesia, tudinho, o maior príncipe do mundo, todo mundo lá, achando que... Exatamente, foi. Porque eu só vivia roxa, né? Só via machucada, só via em hospital, por causa disso, por causa daquilo. E sendo que era ele, né? Isso, as agressões. Quando você chegou lá no hospital, ele disse o quê para os médicos e enfermeiros, com você com a cabeça cortada? Que eu tinha caído no banheiro, escorregado, tinha batido a cabeça. Aí ficou nisso, né? Aí ele entrou comigo na sala da sutura, tudinho, ficou apertando minha mão, segurando minha mão. Um príncipe, um verdadeiro príncipe. E aí ele que lhe trouxe de volta para casa? Sim, sim. Ele ficou comigo e depois me trouxe de volta para casa. Depois disso não teve mais agressão nesse dia? Nesse dia não. Aí depois sempre inicia, né? Qualquer coisa ele não tem um controle. Então qualquer coisa dele, ou ele batia no carro, ou ele se batia ou batia em mim. Ele já chegou a vir aqui na sua casa, na própria viatura da polícia, para te agredir? Várias vezes, principalmente agora em novembro. Várias vezes. Chegou a vir, bateu com a arma no meu queixo, que ficou um pouco como se fosse um corte. Mas... Então até a arma ele já apontou também para você? Já, e na última vez que foi que ele fez exposto, né, que foi ao público, ele me ameaçou de morte lá, na frente de todo mundo. Dia 28 de novembro, já estávamos separados, estávamos separados, ele veio aqui pedindo para uma conversa. E dessa conversa foi quando eu vi que realmente estava sério mesmo, porque assim, ele tentou contra a minha vida.
Ele me enforcou. Foi, tentou me matar. Aí foi quando eu consegui escapar, como eu estava falando, né? Fui até o batalhão onde ele trabalhava e do batalhão me conduziram à delegacia da mulher de João Pessoa. Você chegou a falar que conversou inclusive com o comandante do batalhão, né? Isso também. O que ele falou pra você? Não, conversou comigo, né? Que também iria ter uma conversa com ele. Que se eu pudesse ficar alguns dias afastado naquele momento, seria bom. Agora, o que você ficou mais surpresa, né, de tudo isso, é que além de ter passado por todas as agressões, chegou na última sexta-feira o arquivamento das denúncias, é isso? Isso, sexta-feira à tarde chegou como se fosse... Eu tenho um mês, né, para recorrer, mas como se fosse para arquivar. Por qual motivo? Não tinha provas para poder colocar adiante, né? Vamos supor. Com todas as fotos que você mostrou, as lesões. Isso, todas as fotos, as lesões, fiz o corpo de delito, tem vídeos, tem foto do dia que ele fez aqui exposto aqui em Tibiri, mas mesmo assim, sem provas. Que elementos são esses, né, que estão faltando? Porque a gente mesmo tem aí as fotos, como a própria vítima cedeu pra gente, das agressões, das lesões, do corte na cabeça, onde ele próprio a levou pro hospital, fazendo papel de bom moço, de esposo cuidadoso, né? Então é bem estranho. Por que esses 6 boletins de ocorrências, nenhum ele foi intimado? E por que o arquivamento? Porque o caso foi arquivado, o que é mais estranho e revoltante ainda, né? Nossa produção entrou em contato com o comandante do batalhão onde o agressor é lotado e ele informou que tem conhecimento do caso, a própria vítima falou, né, que esteve com o comandante e que foram adotadas as medidas de apuração. Foi aberta uma sindicância, inclusive, que ainda está em andamento. Fábio, volto com você. Aí, Alamara, veja só. Primeira coisa que eu preciso dizer aqui. O espaço está aberto para ele ou para a defesa dele, certo? Fique à vontade para se pronunciar. Outra coisa que eu preciso chamar a atenção e esclarecer aqui, tentar esclarecer, mas chamar mais a atenção. Arquivado o caso, a palavra é essa mesmo, o caso foi arquivado. É isso mesmo? Se sim, se foi arquivado, eu preciso entender, esticando uma linha do tempo, eu preciso entender aonde acontece esse arquivamento, certo? Eu preciso entender porque foram feitos 6 boletins de ocorrência. Eu preciso saber quem é o delegado ou a delegada que preside o caso, que recebeu a denúncia, que tem noção, ciência dos 6 boletins de ocorrência, que tem ciência de tudo que foi juntado pela moça na denúncia, de todo o material probatório, das fotos que ela mesma fala, e se essas fotos estão dentro do processo. Isso é um curso normal. Essas provas foram apresentadas à polícia, à autoridade policial, no caso, o delegado ou a delegada da Polícia Civil, porque é o normal acontecer. Você chega lá, abre um boletim de ocorrência, o delegado diz assim, as provas, você apresenta as provas, certo? Aí ela apresentou essas provas à polícia, deve ter apresentado, certo? Apresentando a prova às polícias. Eu estou sendo bem didático para você entender em casa como é que é o processo. Apresentou as provas, a autoridade policial olha, vê se tem ali um senso crítico normal, se é crível aquilo, junta tudo e oferece isso ao Ministério Público. Agora, se a Polícia Civil, de largada, entende que é uma história sem pé e sem cabeça, ela pode arquivar. Pode. Não, aqui não tem nada a ver, nada com nada e pode arquivar. Eu quero saber aonde aconteceu esse arquivamento. Tô claro, Esteniel? Eu tô querendo saber se esse arquivamento, se ele aconteceu, se ele acontece no âmbito da Polícia Civil, se é a autoridade policial civil, que olha a denúncia, os 6 boletins de ocorrência e diz assim, não, aqui não tem pé nem cabeça. Essa mancha aqui foi a moça que bateu no sofá, essa da cabeça aqui foi ela que caiu andando de bicicleta,
não foi esse cara não. Não consegue provar. E arquiva ali mesmo e dá descaminho ali naquela história. Ou a autoridade policial apresenta uma denúncia, toca o processo à frente e chega no Ministério Público. Se chega no Ministério Público, eu preciso entender se foi arquivado lá, no Ministério Público. E com base em quê? Porque a moça está dizendo que não tem provas, que teria sido arquivado por falta de provas. Isso são provas? Um olho roxo, um braço esfolado, uma cabeça rachada, a prova testemunhal, o relato. Isso é suficiente? A regra me diz que em caso de agressão contra a mulher, menos do que isso, já é considerado prova cabal. Mas nesse caso não está sendo por quê? Eu preciso entender. Eu não tenho muito mais tempo para seguir com o caso. Hoje. Mas eu quero seguir com o caso o tempo que for necessário. E repito, para encerrar, a outra parte, o policial, a defesa, tem todo o direito de se pronunciar. Nosso telefone é o 993321212, pode falar, procurar e se manifestar se quiser. Obrigado, Alamara.